Mateus 15, 35 e 36. Amém? Diz assim: Então, Jesus mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Até aqui. Senhor, está aí a sua palavra lida. Sabe, Senhor, que queremos que o Senhor fale conosco, através da tua palavra. Espírito Santo, fala aos nossos corações e à nossa mente. Aqueles que estarão pelas mídias sociais, sejam ministrados por essa palavra que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Direções e milagres. Repita para gravar o tema. 1, 2, 3. Direções e milagres. Só vocês. 1, 2, 3. Não tem milagre sem seguir direções. Ponto. Não tem milagre sem seguir direções. Não adianta você gastar suas orações, seus joelhos, sua saliva, ficar com fome, ir para monte, se matar no propósito, entrar em todas as lives de oração da pastora Rose, buscar tudo que é trabalho de oração, se não seguir direções. Ponto. Já vou começar, profeta, atualizando. Nem profecia resolve para você. Você pode ouvir quantas você quiser. Se não estiver seguindo direção, danou-se. Não vai acontecer. Não vai. Pastor, você está amaldiçoando? Não, estou te abrindo os olhos. Não vai. E as promessas não vão acontecer. E os projetos vão dar errado. E minha família vai ser um embaraço. Por quê? Porque você não segue direções. Primeiro direções, depois milagre. Primeiro direções, depois milagre. Vou desenhar para você. Primeiro direções, depois milagre. Não adianta focar no milagre se você não segue direções. Uma palavra para a gente começar bem esse papo. Radicalize. Vou repetir. Radicalize. Eu vim aqui essa noite como boca profética para te dizer por que teu milagre vai chegar. Ele vai chegar. Porque você vai sair daqui hoje se posicionando e parando de fazer o que você tem vontade e fazer aquilo que o céu te dá como direção. Tem direção do céu para você. Tem direção do céu para você. Sabe, as pessoas não entendem e elas questionam muito, é muito achismo. Estamos vivendo um tempo de influenciadores. Não é essa a palavra da moda? Influencers. São influenciadores. A pergunta que não quer calar é, influencia para quê? Você está sendo influenciado em que direção? Está cheio de influenciadores aí que não valem nada, mas estão com milhões de seguidores. E eles estão influenciando esses seguidores. E os seguidores estão seguindo eles. Mas é uma direção, um poço sem fundo, é um abismo. A pergunta que tem que ser feita aqui é, o que você está fazendo com a sua vida? Você conversa com sua esposa, conversa com seu marido, você conversa com seus pais, conversa com quem você gosta, e depois você tem que decidir. Baseado em que você decide?
Existe uma palavra aqui, e essa palavra aqui é estratégia. Toda direção do céu vem com estratégia. E as estratégias do céu não são para ser calculadas, estimadas, medidas, mensuradas, analisadas. As direções do céu com as estratégias são para ser executadas. Vou te dar uma ideia, eis que te digo. Não interessa a tua opinião, faça. Pastor, onde você acha na Bíblia isso? Na Bíblia toda. Noé, faz uma arca. Medida, cálculo, madeira, faz a arca. Mas não chove. Mas a arca pronta vai ficar no alto. Não tinha que ir para o mar, mas o mar é longe. Para. Só faz. Você já tem direções de Deus. Sabe o que o Espírito está falando com você? Já tem um monte de direção que você já acumulou e não está fazendo nenhuma delas. E não está entendendo porque que a coisa está embolando. Ah, não sei porque está assim. Está assim porque você não segue direções. Vive perdido, perdida. Os caminhos do Senhor são tortuosos. Oi? Oi? Ah, muito obrigado. Os caminhos do Senhor são? Deus não dá direção tortuosa. Você escolhe direções tortuosas. Deus não dá direções tortuosas. É você que escolhe. Por isso a Bíblia diz que o coração, ele é... Oi? É enganoso. E algumas traduções ainda são mais duras com o coitadinho do coração. Traiçoeiro. Eu, pessoalmente, gosto do coração. No espetinho. Ao ponto. Bem temperado. Aí, Daniel. É o melhor lugar do mundo para o coração estar. E o seu? Na gaveta. Pega seu coração, taca dentro de uma gaveta. Passe a chave. Pega essa chave, não corra nem risco. Jogue fora. E aí você vai começar agora a ver milagres. Você olha para essa igreja e você olha e fala assim, não, porque Deus está aqui. Sabe o que tem aqui, sempre teve aqui? Direções. E sabe o que nós fizemos com as direções? Executamos. E sabe o que Deus fez com quem não quis seguir as direções? Tirou do caminho para não nos atrapalhar. E sabe o que eu mais fiz minha vida toda? Desagradar pessoas com opinião. Não me interessa a sua opinião, só me interessa a direção do alto. Se você vai gostar ou não, não interessa. Sabe o que está faltando para você? Você olhar para quem está querendo me mandar e meter-se na sua vida e dizer, para de se meter na minha vida, eu estou seguindo a direção do alto. Radicalize. O processo às vezes é simples e a gente complica. O processo às vezes é uma palavra, uma direção. É tão legal no colégio, a turma antiga, lembra? Traz um feijão, traz algodão, traz um copinho. A turma antiga fazia, e era e assim, eu vou dizer para você, para mim foi um dos grandes milagres da vida. Eu nunca imaginei que aquilo ia acontecer. Foi copo, algodão molhado e feijão. Eu falei, mas o que a tia vai fazer? A gente vai fazer uma experiência. E a gente seguiu a direção. Copinho, põe um algodãozinho, pega o feijãozinho, bota, molha o algodão. E agora toma conta. Cara, todo dia. Não acontecendo nada. Não está acontecendo nada. E chegava para a tia, mas não está acontecendo nada. Vai acontecer. Você fez tudo certinho. Daqui a pouquinho que a gente olhava, estava brotando. E daqui a pouquinho a folhinha saindo do meio do algodão. A gente ficava, ó. Aí cresce, começa a querer saber demais. Em vez de seguir quem já sabe o resultado, Deus já sabe o resultado.
Você pegou isso? As direções do céu já vêm com resultado determinado. Não há ansiedade para o resultado, porque Deus já dá a direção com resultado determinado. Se fazer desse jeito, se semear, colhe. Se for fiel até a morte, coroa da vida. Não é assim? Se ir andando e chorando, vai voltar trazendo moles. Aí aqui o texto que a gente escolheu, ele é de uma simplicidade. Vou dizer para você, é uma das direções mais simples que você tem na Bíblia, pastor. E é o que traz um dos maiores milagres. Direções simples, milagres extraordinários. Repete comigo. Direções simples, milagres extraordinários. Quantas confirmações você precisa para saber que a direção é de Deus? Você não é maluco? Monique. Quantas Monique a gente tem aqui? Monique. Está na dúvida? Está esperando? Deve ter outra Monique, né? Tem outra Monique aqui? Levanta a mão se tiver outra Monique, por coincidência, que eu não sei. Não tem. Monique, quando eu chamei teu nome, tu ficou na dúvida. De repente tem outra por aí. Acabamos de confirmar que nessa multidão não tem outra. Portanto, toda vez que eu falar Monique agora, você já sabe que é você. Quando Deus chama pelo nome, Ele não chama errado. E a partir do momento que Ele trata com você, Ele não mira mais ninguém. Pegou? Ou seja, as direções que são para vocês, elas são estritamente particulares, específicas, sob medida para você. O seu milagre vai ser específico e sob medida para você, Borges. Não tem jeito. Em contrapartida, o que é legal? Pega a direção de outro e tenta reproduzir. Fizeram isso aqui. Pastor Paulo abriu a igreja e está aí crescendo, vou abrir também. Pegou a direção, que lambança, pegou a minha direção e foi querer fazer igual. O que aconteceu? Se esbudegou todo. E se esbudegou por quê? Porque a igreja aqui ficou lançando maldição? Não precisa. Direção copiada é fracasso puro. Repito, direção copiada, fracasso puro. Direção é única e exclusivamente sua. Ponto. Mas eu vou tentar fazer igual a ele. Vai se dar mal. Cada um no seu quadrado. Deus trata. Monique. Aqui. E vou receber também. Tem que receber nada. Foi para ela. Eu acho engraçado na igreja que é um tal de gente. Recebe aí. Você recebo. Você é muito inocente. Você acha que é assim que funciona o negócio. Não é não. A senha, ela é sua, exclusivamente sua. Mas em contrapartida, a direção tem que ser dada e executada por você. Você recebe, você executa. Simples assim. Multidão, junto com Jesus, seguiram Jesus, passaram o dia todo ouvindo Jesus. Coisa linda, 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 linda. Só se alimentando da palavra, do ensino. Eu viajo no tempo e falo assim, devia ser extraordinário ficar ouvindo Jesus. Sabe, devia ser extraordinário. Mas em algum momento, a multidão, fim do dia, multidão com fome, e alguém fala assim, Senhor, tem que despedir a multidão. Até aí é tudo muito lógico, gente. Já está ficando tarde, aqui não tem o que comer, a multidão tem que ir embora. Jesus olha e fala assim, por que em vez de comer não dá vocês de comer a multidão? Aí começa a complicar. O simples, o lógico era, despede. Para de seguir o lógico, milagre não anda no ambiente da lógica. Entendeu isso ou não?
Milagre não anda no ambiente da lógica, pastor Jasmar. Quanto mais lógico você for, mais distante estará do milagre. Bom, direções do céu vêm. Lógica. Manda a multidão embora, cada um para sua casa. Direção do alto. Jesus diz: dá de comer a vocês. Volta à lógica. Alguém levanta a mão e diz: Senhor, nem se tivéssemos muito dinheiro dava para resolver isso aqui. Aonde comprar tanto pão? Como que a lógica atrapalha o processo de seguir direções? A lógica, ela é um freio, Maurício. A lógica, ela é um freio. Você vai acelerar. E a lógica vai dizer assim: mas como é que vai ser isso? Como você vai chegar lá? Como dar de comer para a multidão? Outra direção simples. Faz o seguinte. O que tem aí? Números. O troço horrível, Michele, para atrapalhar, seguir direção. Números. O que vocês têm? 7 pães e uns peixes. Tá bom. Vamos para a direção de novo? Olha o contraditório, olha o oposto. Para cada lógica humana, Jesus dava uma direção sobrenatural. Lógica humana, despede a multidão. Direção de Jesus, dá vocês de comer. Lógica humana, nem se tivéssemos muito dinheiro. Lógica de Jesus, tem o que aí? Lógica humana, o que temos não dá para 2 comerem. Tinham milhares de pessoas. Lógica de Jesus, eu acho lindo isso. Manda todo mundo sentar para a refeição. Oi? Sabe o que está faltando? Você chegar na sua empresa, sem lógica, mas com direção. Sabe o que está faltando? Você chegar na sua congregação, líder de congregação, sem a lógica, mas com direção. Sabe o que está faltando, chefe de família? Você sair para procurar emprego, para conversar com as pessoas, para enviar currículo, sem lógica, com direção. O que me trouxe até aqui não foi lógica, foi direção. O que trouxe esse ministério até aqui não foi lógica, foi direção. Muitas vezes nós discutíamos a lógica e optávamos pela direção. Pegou? Pegou? Nós discutíamos a lógica, mas optávamos pela direção. Eu lembro quando a gente estava fazendo esse templo, a gente foi discutir o tamanho do altar. Isso no começo, ele era todo de escada, né? De fora a fora. A gente aumentou ainda depois. E eu falava assim, não, tem que ser um altar enorme. Sendo que a gente, depois que foi fazer conta, a medida desse altar é praticamente o tamanho do templo antigo. Ele perde por 1 metro o templo antigo. Se pegar esse galpão com toda essa medida e levar e botar dentro do templo antigo, ele toma todo o templo antigo, o altar. Quando a gente pensa nisso, não, tem que ser grande porque ele vai ser enorme, porque vai dar à vontade para todos os eventos. Depois de alguns anos, a gente começou a ver umas conferências acontecendo e olharam para mim, pastor, está ficando pequeno. Voltar. Hoje a gente viu aí nesse fim de semana criança e a chefe falando, está ficando difícil, empurra a caixa para lá,
chega instrumento para cá, bota para frente, abre para lá, sobe o coral de crianças. Tomando todo o altar, que no começo, pela minha lógica, seria assim, para 100 anos garantidos. Eu ia morrer e não ia ver esse altar ocupado. E pronto, agora arrebentei. E Deus rindo. Isso aí é a tua lógica, né? Mas você vai ver o resultado porque você seguiu a direção. Tem direções que serão tão extraordinárias que você vai achar que arrebentou. E o Senhor vai estar dizendo, é só um processo. Eu ouvi uma vez Deus falar, a gente querendo fazer esse templo e morrendo para fazer. Morrendo para fazer. Vou te dizer, eu acho que não sou eu, mas a diretoria, todo mundo pensou, a gente termina morto esse negócio. Vai ficar aí, vai ficar herança, né? A gente morre e deixa herança. E Deus, uma vez, veio falar com a gente. Essa obra vai crescer tanto, que terão congregações maiores que a sede. E hoje, mal começamos, eu já estou vendo líderes de congregação conversando comigo. Temos que trocar de lugar. Vassoura está pequena. Já liberei para procurar lugar. Petrópolis está pequeno. Já conversei e falei, temos mais 1 ano de contrato, use esse ano para procurar um outro lugar. Magé está pequeno. Magé foi fazer um eventozinho de criança. Lá teve que jogar os adultos tudo na rua. Literalmente, só deu as crianças dentro da igreja. E Deus falou que isso ia acontecer. Desde que a gente entendesse que a direção envolve lágrima, a direção envolve choro, a direção envolve dor, a direção envolve superação, a direção envolve sacrifício, a direção envolve abnegação, a direção envolve obediência, para que o milagre chegue. Não adianta você estar na igreja 24 horas e tem coisas que eu sigo, tem coisas que eu não sigo. Gente, isso é tão óbvio. O GPS ensina isso. 3 horas de viagem, 2 horas seguindo a direção. Na última hora você erra o caminho. O que o GPS vai falar para você? Retorne. E você vai ver no GPS uma setinha assim. E a mulher vai ficar maluca com você. Quanto mais você for, ela vai gritar para você. Faz o retorno. E vai começar a te mostrar um monte de... Entra aqui. Entra. Entra. Não, eu sei o que eu estou fazendo. E está o Espírito Santo. Entra aqui e volta. Não, estou sentindo que é por aqui. Vou te dar uma ideia. Tem 2 coisas para você sentir. Não, de boa. Fome e sede. Você quer fazer outra coisa? Não. Fome e sede. Doutora Rose está aqui. Quando o corpo pede água, o que ele está dizendo? Estou desidratando. É interessante que o corpo começa a dar sinais da necessidade da água. Boca seca. Você começa, a saliva, ela não, parece que acaba. É o corpo dizendo para você, beba água, beba água, beba água. E ele vai insistir e vai começar a piorar. Teu corpo vai começar a sentir debilidade. Alguns órgãos teus vão começar a sofrer, principalmente os que trabalham com filtragem. Serão os primeiros a sofrer. Vai produzir cálculo,
infecções, literalmente vai começar teu sistema vai começar a ruir, porque o teu organismo vai gritar até a morte, água. E a fome é o mesmo processo. Só que a fome, ela é interessante. O corpo, ele busca uma saída. A palavra que é autofagia. O que é autofagia, pastor? Me corrija se eu estiver errado, doutora. Estou estudando com ela agora, eu escuto aula online. Autofagia. No momento em que o teu corpo sinaliza fome, ele está pedindo para você jogar comida dentro dele. Ele quer ser alimentado. Você se nega a se alimentar. Eu estou muito gorda, eu estou muito gordo, eu vou segurar e não vou comer. Só que o que acontece? Você não está entendendo por que você está emagrecendo. Uma vez que você não dá comida para o seu corpo, ele come ele mesmo. No começo, tem reserva. Pega de lá. Se meu corpo falar, vou te devorar, fique à vontade. Virarei o pastor Fernando. Só que não. Por que não? Porque os músculos serão consumidos. Ninguém que para de comer fica forte. Você definha. Na verdade, o musculoso, ele come e provoca o corpo a levar os nutrientes para os músculos. Por isso fica assim, igual o Daniel, igual o Fernando. O meu manda para outro lugar. Não entendo essa injustiça. Mas quando o corpo grita que está com fome e você começa a negar, ele entra num processo de autofagia. Ele começa a consumir a ele mesmo. E isso vai. Se você insistir e não atender à necessidade, pega a direção do teu organismo, ele vai manter você vivo até a hora que você morre. Literalmente. Porque ele vai começar a comer o que não poderia ser comido. E você vai ter uma falência dos teus órgãos. Você acha que espiritualmente é diferente? Não é não? A direção é para poupar você. Vou repetir. A direção é para poupar você. E repito novamente, se quiser o desenho. A direção é para poupar você. Pastor Paulo chama e fala, olha, não faz isso, vai por aqui. Tá você com raiva agora do pastor Paulo. Eu sou o GPS. Eu sou o garoto do GPS. Curva acentuada à direita. Você vira para onde você quiser, só não bota a culpa em mim depois. Pastora Rose, chama. Samuca. Tadinho do Samuca. Só porque estava aqui na mira. Samuca. Eu estou te falando. Ó, não vai por aí. Não toma. Não vai, ó, Samuca. E depois, querido, eu não estou no carro de ninguém, nem a pastora está no GPS de ninguém, não. Você faz o que você quiser depois. Mas, lembre, você teve direção. Sabe o que eu acho interessante? Você segue a direção que quer, mas quando o resultado vem, tu quer culpar a igreja, os líderes, o Espírito Santo, Deus, o diabo. Tadinho do diabo. Como ele leva a culpa? Dá dó. Já basta a culpa que ele tem. Porque tem um monte de gente descarado dentro da igreja que não segue a direção de Deus e depois bota a culpa no diabo, profeta. O profeta fica assim, hã? Eu?
porque o diabo me fez me arrebentar todo. Nem precisou, tu foi sozinho. Eu lembro o Mateus, assim, é interessante. O Daniel tem uns probleminha. Mas o Mateus era a teimosia em pessoa, ainda é, ou o bichinho teimoso. Ele é empacado. Mateus pequeno era o sonso empacado. E dava raiva. Você falava, não faz. E ele ia e fazia. Mas assim, quietinho. Marcelo, parecia que ele ia fazer. Daqui a pouquinho que ele olhava para o lado do outro, não tinha ninguém. Ele ia lá e fazia. Mas aí eu cansei. Botamos tampinha em todas as tomadas. E ele tinha uma fissuração pelas tomadas. A gente achou que ele ia ser eletricista. Compramos as tampinhas. Ele cresceu mais um pouquinho e, de alguma forma, ele descobriu que conseguia tirar a tampinha. E a gente falava com ele, não tira a tampinha, é perigoso, faz dodói, você está entendendo? Ele? Passava um tempo, estava ele lá tentando tirar as tampinhas. Um dia eu cansei. Cuidado, uma hora Deus vai cansar de te dar a direção e você fazer o que você quer. E Ele vai deixar você colher o fruto da sua escolha. Não vem para cá falar de fraqueza. Não vem para cá falar de que não aguenta. Você faz o que você quer, que você não é maluco. Bom, Mateus me tira a tampinha e começa a querer enfiar o dedo na tomada. Eu chego e pego no flag. Ele pega. Eu falei, Mateus, não pode. Ele sentado, olhando para mim, faz assim com o dedo. Mateus, não pode. Ele. Olha. A Rose chegou. Mateus, não pode, Mateus. A Rose tinha mania de comer fígado, desde nova. Vou comer teu fígado, Mateus. E ele assim, ó, olhando aquele sorrisozinho que ele tem até hoje. Mas o dedinho indo. Falei, você quer, né? Peguei o dedo dele. Fui na tomada e pau! Tá! Começou a chorar, chorando. Ele não me chamava de pai, não. Ele chamava de Paul. Ele, Paul, dodói, Paul. Falei, aprendeu? Bota o dedo na tomada. Ele, não, dodói, Paul, dodói. Falei, peguei a mão dele, levei para a tomada de novo. Vai, você não quer tomada, agora você vai ter tomada. Você toma cuidado, porque o Senhor já está por aqui com você. Ele vai chegar e falar, você quer? Toma então. Desfrute daquilo que você está escolhendo. Coma do fruto do que você está plantando. E aí quando eu ia com a mão dele, ele chorava e fazia uma força. Tira as tomadas tudo, Rosa. Pergunto, ele voltou a botar o dedo na tomada? Nunca mais. Agora não troca uma lâmpada em casa. Traumatizou. Ah, que pena que você não está entendendo. Que Deus não vai ficar a vida toda dando direções que você não segue. Deus não vai ficar a vida toda corrigindo direções. Sentem todos na grama. Qual a direção para a multidão? E quem quis ir embora? Não viu o milagre. Opa, pegou? Você quer ir embora? Mas quem quer ver milagre, segue direção. Senta. Multidão, direção. Senta. Jesus faz a parte dele. Qual a parte de Jesus? Milagre. Ele começa a picar. Qual a orientação para os seus apóstolos? Distribuam. Ou seja, povo, senta. Discípulos, apóstolos, distribuam. Leva a cesta, distribui, volta.
E Jesus fazendo só a parte dele. O céu sempre faz a parte dele. E a gente volta. Líderes de congregação, pastores, missionários, a gente volta até Jesus. E Jesus vai fazendo milagre. E a gente vai pegando da mão de Jesus e vai distribuindo para quem está sentado. Vou te dar uma ideia. E quem saiu? O problema é dele. A gente serve quem está sentado. E vai servindo. E vai servindo só para quem está sentado, tá? Ó, pegou a visão? Quer levantar e quer ir embora, feijão? Eu vou continuar aqui picando, distribuindo o que Jesus está picando. Mas só para quem está aqui. Vai chegar uma hora que Jesus vai continuar picando. Mas os apóstolos vão voltando e dizendo assim, já está aquele lado ali, todo mundo diz que não quer mais, já está satisfeito. Aqui no meio, todo mundo, Senhor, já está satisfeito. E Jesus continua picando. Desse lado agora, todo mundo está satisfeito. Mas Jesus continua picando. Alguns já nem voltam mais e deixam as cestas vazias. E Jesus continua picando. E os que faltam, ó, ali daquele lado ainda tem alguns. Vai lá, volta na Monique. Só dá Monique hoje, hein? Volta. Pronto, Monique gosta de fazer marmita? Faz marmita, Monique. Leva aqui. Pronto, você pode, leva para casa. Divide com o irmão lá, com a cunhada. Vai fazer aniversário no mesmo dia. Leva para ela uma marmitinha de pão com peixe. Pronto. Mais alguém? Quem sentou está satisfeito? Ó, pega a visão. Quem sentou, seguiu a direção e sentou, está satisfeito? Todos satisfeitos. Aqui vocês, todos satisfeitos. E Jesus continua picando, até que acabam os cestos. Quando acabam os cestos, Jesus diz, e esses cestos cheios? Sobrou. A direção não gera só milagre. A direção gera extraordinário. Pegou? Vou repetir. A direção não gera só provisão. A geração vai gerar extraordinário. Não vai ter só para você. Meu Deus, não vai ter só para você. Vai ter para dividir. Você está recebendo isso? A direção nem vai ser só para você, não. Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer. Meu Deus. O que é que a gente tem visto nessa igreja, pastora Jaqueline? Deus falando, traz os cestos. Mantenha a multidão sentada. Tem um monte que saiu e foi embora. Passou fome lá fora e decidiu voltar. E quando voltou, falou, o que eu faço? A gente orienta. Senta na grama. E volte a se alimentar. Aí, nariz. Meu Deus falando. Não, mas eu rodei. Fiz tudo errado. Voltou, pastora Patrícia? Senta na grama. E agora já está pegando dos cestos que estão sobejando e estão levando pedaços para Vassouras, para Barra do Piraí. Que pena que tem gente que não entende, que não há milagres para quem não segue direções. Mas hoje você está aqui ouvindo essa palavra. Repito, Jesus mandou a multidão se assentar no chão. Ok. Pegou o que tinha, 7 pães e alguns peixes. Ok. Deu graças e partiu. Direção para os discípulos. Peguem os pedaços e comecem a distribuir. Cada um com uma direção específica. Cuidado. Preste atenção no que eu vou te falar. Se é para você ficar sentado na grama, não tente levantar para pegar pães. Pegou?
cada um no seu quadrado. Não vai dar certo. Eu já imagino, tem gente que fala assim, não, o pastor Paulo quer mandar em tudo. Ultimamente eu não estou mandando nem em casa. Eu só obedeço. Ela fala assim, eu quero. Sim, senhora. Então, agora eu como na hora que ela me dá comida. A gente vai ficando velho e chega nesse nível. Esse dia ela chegou lá, olhou para mim, eu no, sentado trabalhando, ela chegou a botar a marmita na minha frente. Pare e vá comer. Sim, senhora, né? Eu fui comer, né? Só ficar velha. Só obedece. Pegou? Só obedece. A gente dá ideia, Maria. Ó, a direção é essa, hein? Depois não reclama. E aí eu vou trazer uma palavra aqui nesse ambiente que vai te ajudar. Não se sabote. Às vezes está faltando pouco para que você veja a glória de Deus. Mas é você que se sabota. Como que eu me saboto, pastor? É simples. Até onde você segue a direção? Qual a lógica disso, Edson? A direção você segue até alcançar o destino. Não é a lógica da coisa? E por que tem um monte de gente pelo caminho? Porque parou de seguir a direção. Eu vou falar algumas coisas que Deus me deu como direção e que não são negociáveis. Uma, todo mundo já sabe. Aliança com política. Nunca eu recebi essa direção de Deus. Uma vez. Quantas vezes Deus confirmou? Não precisa. Ele levantou um profeta aqui nesse terreno. Os antigos, lembram, ali na frente era só pedra, aquele pedrinha de obra. Espalhamos ali a brita, espalhamos brita. O profeta me chama, me traz aqui desse lado, pega uma pedra e Deus fala comigo. Você está olhando? Eu não quero nenhuma única pedra que venha de outra mão a não ser a minha. Se você aceitar uma pedra de qualquer um desses, eu reprovo você e não participo mais disso. Você acha que vai usar algum argumento para me convencer a mudar? Não, porque eu já tenho uma direção. Você faz o que você quiser da sua vida. O problema é seu. Eu sei a direção que eu já tenho. Segunda direção que Deus me deu. Cuide das pessoas. O dia que você esquecer de cuidar das pessoas, eu te reprovo. Você acha que, o pastor Paulo, ele se preocupa tanto com as pessoas, ele corre, ele ajuda, ele faz compra. Essa semana foi difícil, eu fiquei numa situação, abri a conta da igreja, tinha R$500. Estávamos com algo em torno de quase 10 mil de conta para pagar, com R$500. Eu entrei a semana assim. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, me ajuda. E aí, a Tatiane me manda um áudio do responsável da clínica de recuperação, dizendo que os internos, pastor Aprígio me fala, os internos estão sem o que comer. A luz não foi cortada, porque o pessoal ficou com pena, mas desligaram o relógio. Se atrasar, eles vão vir levar o relógio. Eu não sei o que fazer com o povo aqui, nessa situação. E a conta já venceu e já tem outra chegando. E eu falei, o que eu faço com R$500? E aí eu orei. Sabe aquele momento que você ora e fala, Senhor, muda a história da conta que eu resolvo tudo para o Senhor, aqui rapidinho. E aí eu orei, abri a conta algumas vezes, Fernandinho. Não saiu do R$500.
Aí a Tatiane, pastor, o que eu faço? O que eu respondo? Pede a conta que está vencida. Quando a conta chega, 180 e poucos reais. Aí eu, caramba, vou pagar essa conta. Fui, paguei a conta e mandei a conta paga. Sobrou 300 reais. Aí eu, meu Deus, o que eu faço agora? Senhor, primeiro momento, Senhor, o que eu podia fazer agora, já fiz, voltei a trabalhar. Que eu volto a trabalhar, começa... Ai, Deus do céu. Aí eu já pensando no pessoal lá na clínica sem o que comer. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu falei, Senhor, eu não entendo, o Senhor não me dá dinheiro, mas me deixa preocupado. Eu estou preocupado, mas não tem dinheiro. O que eu faço? Aí o Senhor falou comigo. Cri, 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 cri. Eu peguei e falei, vou ficar preocupado sozinho não. Fui lá no grupo de líderes, na diretoria, e coloquei, gente, estou com esse problema. Para não ficar nas minhas palavras e achar, o pastor Paulo, que tem gente que duvida dos outros o tempo todo, né? Para não achar que é o pastor Paulo que está falando, botei o áudio do pastor Aprígio lá, dizendo que estava procurando até pecado neles, tão desesperado que o coitado estava. Que eu cheguei aqui na igreja para o culto à noite, na quarta-feira, já tinha 600 reais de doação. No dia seguinte, já tinha 700 reais, e eu já tinha... No culto, já estava acertando com a Tatiane, com o Vitor, preparando o papel, não foi, Tatiane? Já chegou uns quilos por fora, jogamos na mala do carro do Vitor, aí tudo certinho, conseguimos dinheiro. Chega de mão, o inimigo sempre dá um jeito de piorar a situação. A Adriana passa mal lá em Xerém, no trabalho. O Vitor me chama 8 e pouca. Pastor, estou indo buscar a Adriana que ela está passando mal e vou levar ela em Piabetá. Tem mais alguma coisa de compra ou só isso que está na mala? Eu tenho mais compra. Enquanto você vai lá, eu corro no mercado. Gente, eu nunca fiz uma compra tão rápida na minha vida. 700 reais de compra, feito em meia hora. Mas eu vou falar, o carrinho chega aí e entrava de lado nas curvas do mercado. Eu parava o carrinho, feijão, arroz, o óleo. E eu fazendo conta, vai dar ainda dá. Eu manteiga, aí corre, pega manteiga, e pega carne mais barata, e vai correndo. E legume, corre, pega legume. Aqui eu olhei o Vitinho, estou saindo de Xerém, eu misericórdia. E eu corri, fui pro caixa, paguei tudo, acertei tudo, a moça me ajudando. Ainda deu tempo de falar com o caixa ainda, você tem que estar ligado na parada, que eu paro no caixa, a moça canta um hino que estava tocando e ela começa a cantar. Eu conheço esse timbre, hein? Você cantava na igreja. Nesse tumulto todo eu ainda achei tempo. Aí ela baixou a cabeça, parou de cantar. Eu já fui da igreja. Minha mãe é da igreja. Falei, papai do céu, tá com saudade dessa voz no altar, hein? O olho dela encheu d'água. E aí ela voltou a cantar. Juntei as compras tudo, saí do mercado, aí voltei, olhei para ela. Repito, papai do céu, está com saudade, tu volta aí. E saí. Que eu saio, quem encosta? Vitor. Jogo tudo no carro do Vitor, Vitor leva. Cheguei no escritório, estava assim. Aí eu fui orar. Senhor, eu não te entendo. Podia ser mais fácil. Aí você pergunta, por que você fez isso? Eu tenho uma direção. As pessoas são mais importantes que as coisas. Se eu tiver que atrasar uma conta da igreja para socorrer a clínica, eu atraso a conta da igreja. Pegou? A gente aqui não se deixa explorar. De vez em quando aparece uns picareta contando história triste. A gente despacha. De vez em quando aparecem uns preguiçosos com encosto de vampiro. Se é que você entende.
querendo parar só para... A gente taca alho na cara dele, pega uma estaca, vai no coração e pum! Uma só, e vaza. Mas a gente, na sagacidade, aprende, não é, Tatiane? Quem precisa realmente. E eu falo com a Tatiane, não esconda de mim. E ela falou, pastor, te chamei porque o senhor que manda chamar, que eu acabei de ver lá que não tem nada, mas o senhor manda chamar. E é assim que eu gosto. Mas por quê? Porque você está preocupado com o mundo? Por quê? Não, porque eu sei que a minha linha é fina em relação à direção que Deus me dá. Sabe por que está dando errado as coisas para você? Porque você esquece a direção e dá desculpas. Repita para gravar, desculpas. Desobediente pede desculpa. A desobediência está resolvida. Pronto. A criança fica em recuperação no colégio. Chega para a mãe com o boletim todo avermelhado e pede desculpa. Está resolvido, né? Pronto. Está resolvido. Não, porque a sensação que dá é que deu desculpa, está resolvido. Você não foi por quê? Bom, me desculpa. Perdi a hora. Resolveu? Desculpa não resolve. Essa sensação gostosa que você tem, tudo que tu faz, vem com uma desculpa e acha que todo mundo tem que engolir a tua desculpa. Vou te dar uma ideia, o céu não engole desculpas. O céu não engole desculpas. Não fiz a direção, não cumpri com o papel por causa disso. Não interessa. Não cumpriu a direção, não tem milagre. Eu não sou bobo. Eu sigo direções porque eu sei que é o que está dando resultado. Eu sei que é o caminho. Eu sei que Deus fica esperando. Vamos ver, vamos ver. Para de querer ficar 1 hora de pastoral com a pastora Rose. Para ficar ouvindo o que você já sabe. Por isso que pouca gente me procura para pastoral. Minha pastoral dura 5 minutos. Outro dia me procurou a pessoa. Nem sei se ela está por aqui, não vou nem ficar procurando. Ah, pastor, eu queria ver com você. Sim, pode falar. Aí falou, eu. Ah. E aí, pastor? E aí o quê? Você está querendo que eu repita tudo que eu falei para você há uns 20 dias atrás? Vou repetir, não? Você lembra que você já conversou comigo? Lembro. Tu lembra o que eu falei? Lembro. Então, posso orar por você? Porque então acabou a pastoral. Eu só repetiria se você não lembrasse. Você lembra? Se tu lembra, eu vou orar por você para que Deus fortaleça a tua memória para você fazer. Encerrei. Uma vez a Helena, a missionária Helena pregou. Cara, eu ri muito, ela falando que a primeira pastoral que ela teve comigo, né? Ela falou meia hora. E eu assim. E ela falou na pregação, que disse que achou assim, eu acho que ele não está nem me ouvindo, acho que ele já está cochilando. E eu não falava nada, ela falou, depois de meia hora eu olhei, terminou, missionária? Terminei. 2 minutos. Faz isso, ok? Ok. Então vamos orar? Pergunta para ela se não fez, se não seguiu a direção, isso não deu certo. Tá aí, ó. Linda, viçosa, bonita, cheia de Deus. Que isso, hein? R$100 pelo Viçosa. Uma vez, uma direção. Você está querendo? Vou dizer um negócio para você, de boa. Você está querendo que Deus fique repetindo toda hora a mesma coisa? Se fosse ele, mandava um anjo com uma espada de fogo para lanhar você. Ó, paciência para repetir. Eu não tenho. Nariz, estou velho, cansado, sem paciência.
Não me procure para mandar eu repetir o que eu já falei. Se eu já falei, faz. Eu dou direito à criança de ter que ficar repetindo. Porque é criança, né? Criança. Criança é da natureza dela. Ela gosta de testar a paciência do pai e da mãe. É da natureza da criança. Toda criança é assim, não é uma ou outra. Toda. Ela sabe que não pode, mas ela vai tentar. Cabe ao pai sinalizar. Até aqui, daqui para lá, lenha. Castigo. Celular na gaveta. E aí ela, por aí não deu certo. E ela vai aprendendo na tentativa e fracasso, tentativa e fracasso. Toda criança é assim. Ela vai tentar, deu errado, ela aprende e ela muda. E ela vai sendo ensinada em cima disso. Mas aí a criança, tem uns juniores rindo assim, é assim mesmo. Não é assim mesmo? É assim mesmo. Normal, Deus falando com criança. Aí você cresce. E o encosto de criança volta. Meu filho, não faz isso. Meu filho, não vai nessa direção. Tá, pai? Não pega. Não vai. Tá, pai. Amém. Aí a pregação vem. Ai, recebo, Senhor. Na segunda-feira. Se eu sou um anjo, pode ir, papai. Ó, tá aqui. Que vontade que dá de só por um momento ser um anjo desse. Porque é bom que você mata e não vai preso. Que é anjo, né? Mas o pai pega e faz, sabe o que? Faz pior. Ele não manda o anjo, pastor Alexandre. Ele deixa você fazer. Não quer mais seguir direções? Tá bom. Para de esperar o pão ser picado e vai correr atrás do teu jeito. Tá bom. Não tem paciência para esperar o pão chegar e o peixe até você? Tá bom, levanta, Jéssica, e vai fazer do teu jeito. Sabe o que o Senhor está falando com você? Eu vou deixar você aprender do jeito mais difícil, que a minha direção é melhor que a sua. Tenta do teu jeito. Só qual o problema? Repita essa palavra: sofrimento. Direções do Senhor trazem bênção. Suas direções trazem sofrimento. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Direção do Senhor gradualmente te leva para o milagre, para a felicidade, para a conquista, para a promessa. Gradativamente. Vai te ensinando e te levando até o porto desejado. Isso é direção de Deus. A sua vai de fracasso em fracasso, sofrimento em sofrimento, até descobrir que tem que refazer o caminho todo. E é problema só teu. Escolha. Escolha. Só que chega uma hora, vou falar um negócio para você muito sério. Na altura que eu estou, na altura que a pastora está, quando eu digo altura, estou falando de tempo. Rose quase 50, eu quase 60, ministério quase 25, a igreja caminhando para bodas, 25 anos vai fazer, fechamos 23, a gente não tem mais tempo para recomeçar. Não dá para trocar
uma de 40 por duas de 20? Não dá para trocar um de 60 por dois de 30. Algumas questões não dá para voltar atrás. Pega, por favor, por favor. Tem gente aqui que já passou da metade do caminho. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que você vai morrer. Quem está com 40 aqui, vou te dar uma ideia, hein? Dificilmente você já não passou da metade. Que isso, pastor? Eu vou viver até 100. Vai não, hein? Se ninguém te disse isso, eu vou te dizer agora, tu vai morrer. E pior, essa próxima metade, cara, você tem que ver eu levantando da cama, um negócio de maluco. Gente, eu lembro que o despertador tocava, era assim, pá, tum, cai em pé, pá. E agora? Gira, senta, estica, descansa. E o celular despertando. Vamos lá. Levanta e anda assim. A Rose, o que foi, Paulo? Estou todo doído. Aí você diz assim, quando eu tinha 30 anos, acabou. Acabou. Eu jogava vôlei. Eu jogava, hoje eu me jogo. Hoje eu tenho despertador para tudo. Eu perco a hora de vir para o culto, se tu quer saber. Esses dias eu acordei, o relógio despertou, era um domingo, o relógio despertou, botei 6h15 para dormir o máximo. Eu durmo semi-arrumado, tá? Calça, cinto, meia, para só escorregar, para facilitar a situação. Mesmo assim que o relógio despertou, eu, que dia é hoje? Aí eu olhei a Rose, você está se arrumando? Para ir para onde? Rose, Paulo, domingo, Paulo, culto, Paulo. Hã? Você acha que nesse momento da minha vida eu vou sonhar em ser jogador de futebol? Atleta? Nem no Vasco. Dica que eu vou te dar, por favor, guarde com você. Vai desistindo de seguir as direções do céu. Que vai chegar uma hora que você vai passar da metade do caminho para conquistar o que Deus tem para você. E o Senhor vai dizer para você, que bom que você agora está seguindo as direções. Pastor, e agora? Vou conseguir o que tinha para mim? Não, muita coisa você já perdeu. Eu tenho que te alertar sobre isso. Tem coisa que o Senhor falou com você que é para agora, Daniel. 25 aninhos, flor da idade, cheio de gás, agora. Pega a direção errada. Gasta mais 10 anos, depois volta para Deus dizendo, Senhor, e aí, Senhor? Passou. A carreira de futebol acabou, né? Você tem 10 anos em alta performance. 10 anos. Deus pode fazer o que Ele quiser com você em 10 anos, em alta performance. Perde esses 10 anos e volta depois e fala, Senhor, o Senhor prometeu para mim. Acabou, Daniel. Vai fazer outra coisa na vida. É simples assim. No momento em que eu descubro que sou diabético, o que imediatamente eu faço? Corto açúcar. Mudo hábitos. Para que eu estenda a minha vida. Porque direções têm prazo de validade? Não. Você tem prazo de validade. Você levanta, deixa a multidão sentada. Quando a multidão chegar na cidade, vai chegar contando do milagre. E você vai dizer, caramba, eu nem o que comer tenho em casa. Pegou? Se antecipou e foi para casa sem ter nem o que comer em casa. E o povo saiu saciado, sentado no meio do nada. Deus está falando com você aqui. Senta no chão e come o que Deus está te dando. Não se precipite e não saia por aí fazendo o que você acha, sente ou pensa.
Eu caminho para terminar essa palavra com o principal da história. Jesus da graça. E tudo que chegou na mão da multidão, saiu da mão de Jesus. Pegou? Tudo que tem para você, junto com direção, vai sair da mão de Jesus. Recolha a sua mão, por favor. Recolha a sua mão. Feche os seus dedos e para de apontar. E escolher. Duni te. Salame minque. Ou eu escolho. Não escolha nada. Nada. Você não tem que escolher nada. A direção vem completa. O que é simples para Deus é complicado para você. Então não se complique. Ah, mas eu queria. Não queira. Ah, eu preciso. Rejeite. Abra mão. Por quê? Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Eu e a pastora tivemos muitas vezes oportunidades de seguir outras direções. Mas nós tínhamos certeza que a direção era essa. E hoje a gente está vendo isso acontecer. Escolha a direção que Deus já deu e siga. Se não estava seguindo, volte a seguir. Para de dormir e acordar mudando de ideia. Deus não muda de ideia. Vou repetir. Hoje eu estou sendo bem didático, percebe? Estou repetindo. Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Josmar, tu veio para cá. Direção de Deus. Foi você que disse. Para facilitar, Deus até confirmou. Mude de ideia. Aí Deus te deu outro sinal. Quem vai batizar domingo próximo? Quem vai batizar domingo próximo? Meu amigo. Eu vi lá o casamento, rapaz, parabéns. Papai do Josmar batiza domingo próximo. Pode aplaudir o Senhor. E aí eu fecho essa palavra te dando uma ideia linda. As direções do céu vêm em pacote. Pegou? Repito. As direções do céu vêm em pacotes. Ou seja, você acha que está aceitando uma coisa e junto com ela vem um monte de outras agregadas. Em algum momento o Espírito falou com você, vai para Deus provedor porque lá teu pai se batiza? Não, isso é bônus por ter aceito a direção. Meu Deus. Ah, parei com vício e estou me sacrificando. Para de palhaçada, você não está usando mais a droga, você não está bebendo a cachaça, porque você não quer se destruir tua família, tem nada a ver com Deus. Para de achar que Deus está devendo para você, porque você parou de pecar. Toma vergonha na cara. Deus tem compromisso com você, e aí eu digo, Ele não fica devendo nada a ninguém. Se você pegar a direção dele e falar, eu a executo, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, mesmo com desafio. Aí eu digo para você, nesse caso, Deus não fica devendo nada a ninguém. E por quê? Porque uma vez que você está seguindo a direção, Ele tem compromisso, pastor, com a palavra dele. Tudo que o Senhor liberou para você, tudo que o Senhor liberou para você, está na direção.
siga ela e você vai ver todos os milagres extraordinários se cumprindo em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé. Glória a Deus. Direções e milagres. Repita. Eu quero um milagre. Pode falar com vontade. 1, 2, 3. E o conselho que eu te dou, siga direções. Milagre é consequência. Desejar ardentemente milagre não vai gerar milagre. Agora, deseja ardentemente seguir as direções. E o milagre chega até você. Eu tenho visto todos esses dias, todos esses anos, milagres. Eu fico feliz em ver a glória de Deus, os projetos se cumprindo. Eu quero que você veja, eu quero que você veja. Eu acredito que Deus vai fazer infinitamente mais. A gente simplifica as coisas quando a gente só diz: Senhor, estou fazendo o que o Senhor mandou. Simplifique as coisas, para de embaraçar. É a tua vontade? Então pronto, é o suficiente. É o que o Senhor quer? Ok, farei. A gente está com quase 100 seminaristas no curso básico. E foi uma surpresa que eu falei, não, agora deve ter alguns seminaristas, né, para renovar matrículas, para fazer. Quando a secretaria me chamou e falou, tem... Ô Magno. Cadê o Magno, tadinho? Quando a secretaria falou, tem mais de 100. Primeiro eu dei glória, depois eu, como é que dá aula para 100? Falei, como é que corrige tarefas de 100? Esse mês, pergunta à secretaria, não fiz nenhuma agenda. Falei, posso fazer agenda não? Ah, vai para a congregação, não vou para lugar nenhum. Eu tenho que corrigir prova, teste, tarefa, não dá não. E foi, maratonando. E você pergunta, e você ficou chateado com isso? Feliz da vida. Fiquei maravilhado, sabe por quê? Porque eu vi Deus um dia falando comigo no retiro em Além Paraíba. Começa o curso. E eu nem entendi. Quem estava no retiro de Além Paraíba lembra disso. Eu passei o retiro inteiro numa varanda com a mesa cheia de livros, preparando os primeiros cronogramas de aula. Foi lá em Além Paraíba. Quando eu voltei de lá, falei, matrículas abertas para a primeira aula do curso básico em teologia. Lá vão embora 20 anos. 20 anos. Aí quem vai ser professor? Eu vou ser professor de todas as matérias. Eu falei, esse negócio vai dar certo não, meu Deus do céu. E hoje eu dou aula para 100. 5 matérias. Literalmente, centenas de trabalhos para corrigir. Eu fico rindo, me divertindo, ainda zoo os outros, faço apontamentos. Por quê? Porque eu segui uma direção. Pastores, missionários já estão em campo. E Deus falou comigo, prepara, porque eu vou enviá-los, prepara. Isso não para mais. E eu fiz a escolha, segui direção. Sabe o que é lindo, Jéssica Lira? 21 anos depois,
Deus ainda fala assim: vou mandar mais seminaristas para você, porque eu já sei que posso confiar que você vai continuar preparando para que eu envie. Deus tem que confiar em você. Quando que uma direção ela encerra, missionária Helena? Quando o alvo é atingido. Mas quando o alvo é atingido, missionária Helena, uma nova direção é dada. A gente está querendo 2, 3 direções, mas não cumpre a primeira nem a segunda. Olha o que Deus está falando com você. Cumpra bem a direção que você tem, e você vai ver se não chega no final. E aí eu dou outra depois, diz o Senhor. Curve sua cabeça. Esse momento ele é muito pessoal. Essa pregação ela é muito pessoal. Como diz seminaristas, é muito devocional. É você com Deus. Eu preciso que você converse com Deus aí. É o que Deus tem preparado para Converse com Deus. Fale com Ele. não chegou no coração do homem. Segredos Sabe, que eu não tô. foram Percebe que em nenhum momento é o que Deus eu tem vim aqui acusar ninguém. Eu vim aqui apontar dedo. Não é esse meu papel nessa noite, não. Nessa noite é alertar você. Tem outras direções, pastora, para Deus dar. Ou seja, tem outros milagres. Mas não tem como o Senhor dar novas direções se a que Ele deu ainda não se cumpriu. Tem gente que está literalmente no meio do caminho de uma direção e não a conclui. Olha o que eu vou falar para você. Uma direção, lembrando, os caminhos do Senhor são retos. Eu sigo. Não estou mandando você sair correndo, não estou mandando você falar que é fácil. Estou falando você, siga a direção. Mas sabe o que está acontecendo, Samuel? No meio do caminho, em vez de seguir, volta. Aí no meio do caminho, Jéssica, tem uma ideia brilhante. Eu vou pelo outro lado. Eu vou por aqui. Mas aí é difícil. Ah, tá, então tá. Eu senti de Deus. Eu vou por aqui. E olha o tempo passando. Eu acho que se eu for por aqui, o que você acha? Aí começa. Profeta, você é profeta, o que você acha? Se eu for por aqui, eu chego. E ainda quero comprometer o profeta, olha a situação. Porque aí se eu for por aqui de errado, eu vou dizer, mas o profeta disse para mim. Mas você enganou o profeta. Cuidado. Tem gente enganando o profeta. Ah, eu preciso de uma direção. Mentira, ele já tem. Ele quer que o profeta fale alguma coisa para ele jogar na conta do profeta. Só que você engana pessoas, engana o profeta, mas não engana Deus. Pega o caminho que você quiser, mas o problema é teu. Mas aí eu digo, Senhor, eu quero o milagre. Então Deus vai falar, ajuste-se. Pega reto a direção que eu já te dei. E você vai ver que eu te jogo lá em Vassouras como pastora. Você vai ver que eu te levanto aqui e ainda você vai ver em vida seu pai se batizando. Segue o caminho que você vai ver ainda o sucesso, a provisão, a felicidade. Você vai ver ainda a salvação dentro da casa. Você vai ver ainda os projetos se cumprindo. E aí eu vou confiar em você e dou novas direções. Porque Deus te leva de milagre em milagre quando você vai de direção em direção. Está na hora de acordar, igreja. Está na hora de acordar, igreja. Está na hora de acordar. Eu vou fazer um apelo só. Um apelo, hein?
Eu não estava na direção que eu sei que era para estar. Mas hoje eu quero me ajustar. Vem à frente, eu vou orar por você. Ponto. É só isso. Você sabe. Vem. Eu tenho que ajustar. Tem coisas que eu preciso ajustar. Ah, mas eu vou orar daqui mesmo. Vai não. Não serve. Assuma. Tem que ajustar minhas direções. Eu quero ver milagre. Ou tu vai com a vergonha para tua casa ou vai com a direção aqui na frente. Escolhe. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina. De verdade. Você não imagina o que Deus pode fazer. Pode o fruto A palavra da é simples. mente, Chega de achar. o justo mendigar o Você que está ouvindo essa pão, pregação, ou vai ouvir mesmo depois. assim, Chega. eu de achar. confiarei em ti. Quantas direções existem? Pode o fruto Certa? da oliveira mentir, Do alto? o justo Só mendigar uma, o pastor. pão, mesmo assim, Não tem um monte de direção, não. Iludido. É quem acha. Não, eu escolho ter minha pessoa pelo caminho que eu escolher. Não é verdade. Não me interessa nem quem te disse isso. Não é verdade. Só tem uma direção. E ela é de Deus e ela é reta. Se você já ouviu, acabou. Estenda a mão para cá, igreja. Eu quero orar por essas pessoas. Elas decidiram estar aqui na frente. Eu vou dizer sem medo, tá? Não tem ninguém aqui na frente que já não saiba o que tem que fazer. Todos já sabem. Todos já sabem. Todas já sabem. Que eu vou orar é para que sigam a direção que já tem. Já tem a direção. Se depois do culto você me procura, eu vou dizer assim: o que você quer que eu diga? Eu vou dizer: você já sabe o que tem que fazer. Apenas siga. O que eu vou orar agora não é para Deus te dar a direção. O que eu vou orar agora é para que você siga a direção que já tem. Para que veja o milagre. Coloca diante de teus filhos. Coloca diante de tuas filhas que estão aqui à frente. Eu repreendo agora todo embaraço, todo impedimento, tudo que não é teu. Todo pensamento contrário, toda direção contrária. Toda ansiedade, toda escolha errada. Toda precipitação, caia por terra agora. Que os teus filhos firmem seus passos na direção certa. Que os teus projetos um a um se cumpram na vida dos teus filhos. Dê sabedoria, dê direção e força para seguirem nele. Renova com seus filhos o pacto, renova com seus filhos a aliança. Aqueles que estavam indo por caminhos escolhidos por si mesmos, que hoje estão decidindo: eu não quero, eu quero o caminho do Senhor. Que peguem reto e que eles sigam e vejam o extraordinário, vejam o milagre, vejam a obra completa. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Volte para o lugar de vocês, debaixo dessa palavra profética, em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, ou está afastado do caminho do Senhor e quer tomar essa decisão hoje? Se quiser, eu oro por você agora. Alguém afastado? Quer voltar a caminhar? Eu quero voltar a caminhar, pastor. Vem aqui na frente. Eu oro por você. Só isso. Só quero orar. Alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Quer fazer isso agora? Amém?